Hoje, no Té Achei, nós vamos sentar no chão com a Flávia Gasparini. Ela é terapeuta ocupacional com especialização em integração sensorial. E nós vamos falar de um assunto que para muitos autistas pode ser um grande desafio, que é o corte de cabelo. Mas também nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação. Vamos estender um pouquinho essa conversa e falar sobre dois aspectos muito importantes com relação à integração sensorial. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Então, é um prazer estar aqui, conversando com vocês. Eu sou a Flávia, eu sou terapeuta ocupacional, formada pela Universidade Federal desde 2017, Durante esse longo caminhada, já fiz outras coisas, já fiz pós-graduação em intervenção precoce, sentado na família, já fiz pós-graduação em educação inclusiva, então a gente está sempre se especializando para ir alcançando novas temáticas e estar mais pronta até para o trabalho, Com certeza. Nós tivemos um vídeo que vocês já viram, que foi o corte de cabelo do Miguel. Foi espetacular. E eu achei muito interessante porque nós temos contato com a mãe do Miguel, que é a Carol, que trabalha até conosco, e que foi você teve essa visão, de trazer um especialista em corte de cabelo, no caso o cabeleireiro, para dentro da sala sensorial. E isso eu achei muito legal, porque isso pode ter trazido muito mais conforto para ele, Com certeza. Então eu gostaria de saber de você, por que o cortar o cabelo para o autista é tão complicado? A gente tem que entender que o corte de cabelo envolve muitas coisas, Não é só sentar lá e cortar o cabelo, É a questão de quebra de rotina, de ter ido para um lugar diferente, Tudo bem que hoje a gente, no corte de cabelo a gente trouxe, o especialista num ambiente mais seguro, já mais que a criança entendia, o que acontecer aqui, Mas normalmente é ir em um lugar, quebrar a rotina, E também tem todas as questões sensoriais que acontecem naquele ambiente, O toque de cabelo, colocar a capa, o cabelo caindo, no pescoço, assim, Então isso vai transformando essa experiência, numa coisa um pouco mais ansiosa, um pouco mais agitada, Porque são tudo novidades com muitos estímulos ao mesmo tempo, Então a criança fica um pouco mais angustiada por esse processo, Então o que impacta, na verdade, nesse momento, nessa questão sensorial, porque se a gente for pensar em cortar cabelo, parece que para nós é simples, se você não tá lá, corta o cabelo, você fica no celular, não tá nem aí, Você passa o tempo que nem isso, mas quando você pensa nessa parte do sensorial, aí quando você começou até a falar agora é que a gente vai vendo, É o cabelo que cai, é a capa que você tem que colocar, é todo um processo. É o permanecer sentado, É o movimento de cabeça que vai, que volta, Sim. Que é a água, que eles passam aquele spray, assim, que eles não estão tão habituados a ter esse momento, É também o barulho de todo o ambiente mesmo, assim, a tesoura passando, a máquina encostando no couro cabeludo, Então são os sistemas, vários estímulos, ao mesmo tempo que vai dando uma sobrecarga para a criança, Então essa importância de estar sempre atento como a criança vai estar, como vai estar essa resposta durante esse processo, Sim. E se fosse para você dar assim, dicas para profissionais nessa parte mesmo sensorial, o que você poderia falar para que eles fizessem para que se tornasse isso mais tranquilo? Eu acredito que começar com coisas simples, deixar quando a criança chega, observar o ambiente, ver como que vai ser, sentar na cadeira uma vez, sentir a capa, E também, assim, dar uma reduzida na luz, reduzir o ambiente, externo, assim, de barulho, E tentar dar pausas durante esse processo, Ver que a criança está ficando um pouco mais agitada, um pouco mais angustiada, deixar com que ela passe, saia um pouquinho, dê uma andada pelo ambiente, dê uma reorganizada para voltar para o corte de cabelo, E ter paciência, saber que vai ser um processo um pouco mais longo, assim, Sim. Mas que tem tudo para ter respostas boas e ser um ambiente um pouco mais acolhedor, Sim, com certeza. E Flávia, qual que foi o maior aprendizado que você teve com relação a esse atendimento? Eu acho que também foi uma experiência nova para mim, eu também não tinha nunca trazido alguém para fazer o corte de cabelo aqui em sala, assim, Mas eu achei bem interessante poder ter essa possibilidade, de ter essa acolhida, ter essa segurança do ambiente,
Mas e ver esse trabalho em equipe acontecer de forma efetiva, assim, né? Como estavam os psicólogos, estava eu, né, como terapeuta ocupacional, o cabeleireiro engajado, assim, no mesmo propósito, né? Que era deixar o Miguel confortável, deixar com que ele, né, ditasse um pouco do ritmo de como ia acontecer as coisas, né? Claro que a gente tinha um objetivo claro, que era o corte de cabelo, assim, pra ele ficar o mais ideal possível, assim, né? Mas ter esse momento, assim, de troca, de falar, não, agora espera um pouquinho, agora vamos de novo, né? Vamos dar um tempo, assim, ter essa troca, assim, né? E também trazer, saber que ter dado previsibilidade para o Miguel durante as outras terapias, né, os outros atendimentos, fez com que ele tivesse um pouco mais de segurança nesse processo, né? Ter trabalhado essa questão gradual do toque, dessa permanência sentado, desse interesse, né? De coisas que ele gosta de fazer e que a gente sabe que vai fazer com que ele também se sinta confortável de estar ali, né? A gente já sabe que não é uma experiência que ele gosta muito, mas que a gente tem que tentar trazer de alguma maneira com que ele se sinta bem durante o processo, né? Acolhido e seguro, né? Então, pelo jeito, não foi somente você com a integração sensorial, mas nós tivemos psicólogos aqui, nós tivemos todo o acompanhamento aqui da equipe multidisciplinar para verificar todo esse processo e auxiliar, né? Ótimo, que bom. Flávia, agora vamos falar um pouquinho sobre a alimentação. Assim como o corte de cabelo, a alimentação também traz muitos estímulos sensoriais. Você pode falar um pouquinho sobre essa relação? Né? Eu acho que várias coisas durante o dia a dia da gente traz muitos estímulos sensoriais, né? Como o corte de cabelo acontece, né? Muito o toque, muito do barulho, né? Na alimentação sempre tem muitas coisas acontecendo, né? Porque não é só o sentir a comida na boca, mastigando ali, né? É a textura, é a temperatura, né? É o cheiro que tem no ambiente, né? É as luzes acontecendo, o movimento, né? Então tem essa correlação de ser um momento de intensidade de estímulos, né? E que a criança às vezes não consegue se reorganizar para estar preparada para aquele momento, né? Na verdade, não só a criança, né? Porque a gente percebe que e se não tiver esse olhar e esse, vamos dizer assim, essa terapia, esse tratamento durante a infância, a gente percebe que quando isso vai se estendendo ao longo do tempo, piora demais e é muito mais difícil. Mais difícil, assim, né? E assim, você trabalha só com crianças? Eu normalmente trabalho só com crianças, mais infanto juvenil, assim, que eu prefiro, eu tenho mais esse amor, não sei o que assim dizer, né, por essa área, assim, eu gosto das crianças, eu gosto do lúdico da brincadeira, de transformar nesse lugar, assim, né, então por isso que eu gosto desse público, né, não que a integração sensorial seja só para esse público, né, tem outros profissionais, outros terapeutas ocupacionais que trabalham, né, com a integração sensorial para adultos e tem muito sucesso, né, nessa terapia também. Sim. E quais são os principais desafios que as famílias enfrentam com relação a essa seletividade alimentar? Eu acredito assim, né, que eu vejo dentro da minha prática que as famílias trazem uma angústia, assim, né, dessa falta de nutriente no prato, né, aquele prato colorido desejado que a gente vê, né, essa angústia, assim, de que o momento de comer já vai ser um pouco mais desafiador. Isso, mas, né, vai ser mais impactado, assim, né, mais estressante, né, que normalmente a hora de comer é pra ser aquela coisa fluida, sentar todo mundo na mesa, conversar, e começa a gerar ser um lugar de impacto, assim, de maneira mais negativa, assim, né, porque já sabe que vai ser uma luta pra comer, às vezes, aquele pouco que ela já gosta, né. Mas também tem esse julgamento social, assim, né, que as crianças com seletividade, os adultos, são muito vistos como é frescura, falta de educação, né, e a gente que vive esse ambiente sabe que não está longe de ser isso, né, que são outras coisas que acontecem que impactam nessa alimentação não ser tão igual aos dos outros, né. E assim, eu como mãe, né, e como até hoje nós enfrentamos enquanto família essa questão da seletividade alimentar com meu filho, foi isso mesmo que você falou, acaba sendo muito estressante. Mais desgastante. Muito desgastante. Então as pessoas talvez não tenham noção de que quanto é difícil para nós, né, estarmos talvez nesse ambiente onde todo mundo numa festa de aniversário, comendo, que tá todo mundo. Então aquele momento que é para ser gostoso, na verdade, para nós geralmente uma ansiedade, é uma ansiedade gigante. Então assim,
E eu também percebo o quanto foi bom para nós a integração sensorial, o quanto foi bom para nós também ele começar a se alimentar e começar a experimentar, né? Porque eu acho que assim, tolerância, assim, desse momento. Isso, porque o problema é não conseguir nem experimentar. Eu acho que quando o pai e a mãe conseguem que ele comece a provar o alimento, isso já dá para nós assim uma sensação, meu Deus. E eu acho que é essa sensação de ganho, assim, de pequenas etapas que faz o processo ficar, né, o ideal, assim, né? Porque a gente sabe que vai ser um processo lento, que vai ter, né, altos e baixos, assim, né, mas é comemorar cada passinho, né? Cada vitória, é o experimentar, é o tolerar um alimento novo na mesa, é dar essa oportunidade da criança também, né, ter um tempinho dela, né? Que a gente sabe que, né, essa fala não é ideal, a gente tem que esperar o tempo da criança, assim, né? Mas não dá pra ser tudo também tão apressado, né? Porque a gente sabe que a gente vai cortando passos importantes, que é o aceitar, depois é o tocar, ir tolerando, o cheiro, né? Isso que gera esse... Então, o repertório, na verdade, para ajudar é justamente isso aí, né? É toda essa fase aí de a gente poder ir fazendo com calma, devagar, facinho, não forçar, porque isso também é uma coisa que não é uma coisa assim, não tá comendo porque... Não, deixa passar fome. Isso, deixa aquele prato lá, e se não comer esse prato, só tem isso pra comer hoje. Só tem isso pra comer. A gente escuta bastante também, Nossa, né? como? Que é um processo que tem que respeitar, né, essa tolerância e crescendo devagarinho, assim, né? Para que a criança também se sinta segura, né? Saber que ela vai poder ter a oportunidade de hoje só deixar ali, amanhã já tocar, no próximo ir escalonando, para que ela também se sinta confortável, né? Porque também não ser, né, aversivo, né? Porque senão daí por que ela vai estar naquele ambiente ainda mais angustiante com coisas novas? Né? E gente, não é frescura. Não é frescura. Dá náusea neles, É a sensação. É uma sensação, é aversivo. Então, para vocês entenderem que não julgue realmente, porque não é frescura. É difícil para os pais, mas para eles também é muito difícil. Não é como se fosse uma escolha deles estar naquele lugar, né? É o processo que eles precisam estar vencendo, que é difícil, né? Não é um lugar fácil, assim. Você acha que toda criança que olha lá, nossa, tem umas comidas maravilhosas, que ele olha lá e pensa, esse aqui eu não vou comer. Pra ele não é fácil também, né? Não é um processo fácil pra estar tão julgado dessa maneira, né? Como se fosse uma escolha simples. Ai, não, hoje eu vou comer uma coisa nova. Até a gente, né, enquanto adulto, né, neurotípico, né, tem dificuldade de experimentar coisas novas, olha aquela coisa no buffet, assim, fala assim, isso aqui não tá bom, hoje eu não vou. Mas a gente tem a oportunidade de escolha, mas eles é tudo frescura, né? Exatamente, todos olham e falam, não, é frescura, deixa sem comer. E a gente sabe, o meu filho mesmo, né, lá atrás, hoje é difícil falar isso, mas já aconteceu de eu falar, muita gente falava, deixa você comer pra ver se você não come. E não, ele não comia. Era um dia, 2 dias, ele não comia. É uma angústia grande. É uma angústia, então aí gerou uma angústia pior ainda. Então assim, é muito importante isso, você falar sobre isso. E eu queria que você falasse um encerramento para assim, o que você fala para os pais para você dar essa mensagem para eles ajudarem os filhos. Eu acho que ver esse lado da seletividade não como culpa de ninguém, né? Nem culpa da família que não tá lá se esforçando ou que a criança não tá dando o melhor para que, né, esse repertório alimentar, né, cresça, assim, né? Mas é também oportunizar que a criança tenha, né, possibilidade de outros alimentos junto, com um alimento de segurança, é oportunizar que a criança possa, né, preparar um alimento junto, assim, né? Também não entrar também na caixinha de ele só come isso, é só isso que a gente vai ter dentro de casa, né? Trazer outras possibilidades, assim, né? Mesmo que seja passinhos pequenos, a gente vai chegar lá, né? Claro, sempre também tentar ter uma equipe junto, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, até mesmo um fono, né? Porque algumas questões, né, da alimentação é causada por causa dessa dificuldade da mastigação, muito importante você falar isso, né? Então ter essa questão, né, da equipe multi trabalhando junto com a família faz toda a diferença também, né? Mas é saber, né, que é o paciente de cada vez e que
a alimentação, o processo, né, o estar comendo junto é para ser um lugar de conexão, de momento junto, e não só de cobrança, só de aquele lugar que precisa ter um resultado positivo toda vez, né? E até porque, tipo assim, o comer, o estar presente, isso é socializar, né? Então, geralmente, quando você se junta com outras pessoas, também vem a alimentação. Então, veja como isso é importante para eles também, né? Ponderar onde que você vai trazer um alimento novo, não vai ser uma festinha com os amigos, sim, né? Pra quê? Pra expor a criança, pra quê fazer em casa, isso? num lugar mais acolhedor, Sim, né? sim. Com um ambiente mais tranquilo, assim. E daí, na festinha, ele come lá o que ele pode, o que ele gosta, e tá nesse social, né, efetivo, né? Que as crianças veem que tá acontecendo, né? Então, acho que é isso que vale a pena estar sempre, né, pontuando, assim, e que, né, nós, como pessoas, todo mundo também tem a sua preferência alimentar, tem os seus gostos, tem a sua comida de conforto, né? Sim. E que não é assim, né? Claro que a gente tem que prezar por um cardápio, um repertório alimentar que tenha, né, nutrientes, tem essas questões todas, assim, né? Mas que tem coisas que realmente... É aquele momentinho ali que te dá aquele conforto, que te remete a lembranças. Eu acho que isso é bem importante a gente pontuar também. Mas, gente, vamos falar então que a inclusão é isso, são os pequenos detalhes. É a comida, é a alimentação, é o corte de cabelo, é o olhar diferente, é o olhar acolhedor. É isso que é inclusão. Flávia, fico muito feliz, muito obrigada, tá? Por essa conversa, adorei, e que você tenha muito sucesso e que a gente possa fazer outros THs com você.